Eu estava sentado no banco da praça quando recebi a carta do cartório. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Ali estava escrito que eu não era mais dono da minha própria casa. A casa que construí tijolo por tijolo, suando debaixo do sol escaldante, carregando sacos de cimento nas costas até sentir que minha coluna ia partir ao meio. Meu filho tinha transferido tudo para o nome da mulher dele, sem me avisar, sem me perguntar, como se eu já estivesse morto. Meu nome é Nestor, mas todo mundo me chama de Seu Nésio. Tenho 73 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um coração que ainda insiste em bater, mesmo depois de tudo que passei. Nunca tive estudo. A fome era mais presente que meu pai em casa. Então, com 7 anos, eu já estava quebrando pedra na construção civil para ajudar minha mãe. Enquanto outras crianças aprendiam a ler, eu aprendia a sobreviver. Os números que sei contar são os das notas de dinheiro que recebia no fim do dia, sempre insuficientes. As letras que reconheço são as do meu nome, que aprendi a desenhar para assinar carteira de trabalho. Mas analfabeto não significa burro. E foi justamente minha ignorância das leis, dos papéis, dos trâmites burocráticos que meu próprio sangue usou contra mim. Tudo começou 6 meses atrás, quando meu filho Ricardo apareceu em casa com aquela cara de preocupação fingida. Ele sempre foi bom nisso, em fazer teatro. Desde pequeno, sabia chorar na hora certa para conseguir o que queria. Eu e minha falecida esposa Maria criamos ele com muito sacrifício. Ela lavava roupa para fora, passava madrugadas engomando o uniforme de médico, de advogado, de gente importante, enquanto o filho dela usava roupa remendada para ir à escola. Mas ele estudou, se formou. Conseguiu um emprego bom em uma empresa de logística. Casou com a Fabiana, uma moça que desde o começo me olhava como se eu fosse um móvel velho, atrapalhando a decoração. Maria morreu faz 3 anos. Câncer levou ela em 4 meses, tão rápido que mal deu tempo de me despedir direito. Desde então, moro sozinho naquela casa de 3 cômodos no bairro Operário, a mesma que comprei com 30 anos de economia, pagando prestação que muitas vezes tirava o pão da nossa boca. Lembro como se fosse hoje do dia que demos a entrada naquela casa. Era 1983. Maria tinha acabado de descobrir que estava grávida do Ricardo. A gente morava de favor na casa da minha sogra, dividindo um quarto minúsculo com mais 2 cunhados. Não tinha privacidade, não tinha paz, não tinha dignidade. Eu trabalhava como ajudante de pedreiro, ganhando uma miséria, mas todo centavo que sobrava eu guardava em uma lata de biscoito escondida debaixo da cama. Maria nem sabia quanto tinha ali. Eu contava as moedas toda noite, antes de dormir, imaginando o dia que a gente teria um cantinho só nosso. Quando juntei o suficiente para a entrada, levei Maria para ver o terreno. Era longe, no fim do mundo, sem asfalto, sem água encanada, sem luz elétrica. Mas era nosso. Ela chorou tanto naquele dia, chorou e me abraçou com a barriga já crescendo, e disse que a gente ia ser feliz ali. Que ia criar nosso filho com amor, mesmo que faltasse tudo. E a gente foi feliz, pelo menos por um tempo. Construí aquela casa com minhas próprias mãos. Nos fins de semana, quando não tinha obra para pegar, eu ia para o terreno e erguia as paredes, tijolo por tijolo. Maria ficava ao meu lado, grávida de 7, 8 meses, passando a massa, carregando água em baldes, insistindo em ajudar mesmo quando eu implorava para ela descansar. Dizia que queria participar, que aquela casa era dela também. Quando Ricardo nasceu, a casa ainda não tinha telhado completo. Chovia dentro. A gente colocava baldes por todo lado e ria da situação, porque não tinha o que fazer além de rir. Meu filho dormia em um berço que eu mesmo fiz com caixotes de feira, forrado com cobertores velhos que Maria lavava e estendia no varal improvisado. Não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Tínhamos nós 3. E aquilo bastava. Ricardo cresceu naquela casa.
Deu os primeiros passos no chão de cimento queimado da sala. Aprendeu a andar de bicicleta na rua de terra em frente ao portão. Jogou bola com os vizinhos no terreno baldio ao lado. Maria fazia aniversário para ele todo ano, mesmo quando não tinha dinheiro. Fazia bolo de cenoura porque era o mais barato, enfeitava a casa com bandeirinhas de jornal pintadas com guache e convidava a criançada da rua inteira. Eu trabalhava dobrado para dar a ele o que eu nunca tive. Estudei até a 2ª série, mas fiz questão que meu filho terminasse a escola. Paguei curso de inglês, paguei curso de informática, comprei os livros que ele precisava mesmo quando isso significava a gente passar o mês comendo arroz com ovo. Maria dizia que educação era a única herança de verdade que a gente podia deixar. E eu acreditava nisso. Acreditava que estava investindo no futuro dele, que ele ia crescer e ser alguém na vida, e que ia cuidar da gente quando a gente ficasse velho. Como eu fui ingênuo. Os primeiros sinais de que Ricardo estava mudando apareceram na adolescência. Ele começou a ter vergonha da gente. Vergonha da casa simples, da roupa lavada à mão, do pai que chegava sujo de cimento, da mãe que cheirava a sabão em pó. Parou de trazer os amigos em casa. Quando perguntávamos, ele inventava desculpas. Eles moram longe, estão ocupados. Não deu tempo. Mas a verdade a gente descobriu por acaso, quando Maria foi entregar o lanche que ele tinha esquecido e ouviu ele dizendo para um grupo de colegas que morava com os tios que os pais tinham morrido em um acidente. Maria chegou em casa destruída naquele dia. Chorou tanto que pensei que ia ficar doente. Não entendia como um filho podia negar os próprios pais, como podia sentir vergonha de quem se matava de trabalhar por ele. Eu fui conversar com Ricardo naquela noite. Ele estava no quarto, deitado na cama, ouvindo música no fone de ouvido. Desliguei o som e sentei na beirada da cama. Filho, sua mãe ouviu o que você disse hoje na escola. Ele nem me olhou. Virou o rosto para a parede. E daí? É verdade. Vocês me envergonham. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, Ricardo? A gente se mata por você. Trabalha, passa necessidade, abre mão de tudo para você ter o melhor. Ele se virou para mim com os olhos cheios de raiva. O melhor? Olha essa casa, pai. Olha essas paredes rachadas, esse chão horroroso, essa cozinha velha. Os pais dos meus amigos têm carro, têm casa com piscina, viajam nas férias. E eu tenho que mentir, fingir que sou outra pessoa para não virar piada. Levantei da cama. O peito doía, as palavras saíam com dificuldade. Você vai entender um dia, filho. Quando você tiver que construir sua própria vida, vai entender o valor do que a gente fez. Ele deu um riso amargo. Quando eu construir minha vida, vai ser bem longe daqui, e vocês não vão fazer parte dela. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por anos. Maria tentava justificar. Dizia que era fase, que adolescente é assim mesmo, revoltado, confuso, que ia passar. Mas não passou. Ricardo se formou, arrumou emprego, casou e foi se afastando cada vez mais. As visitas foram ficando raras. Primeiro era todo domingo, depois passou a ser uma vez por mês. Depois, só em aniversários e Natal. Até que nem isso. Quando Maria adoeceu, ele apareceu 2 vezes no hospital. 2 vezes em 4 meses. Dizia que estava ocupado, que o trabalho estava puxado, que a Fabiana não estava se sentindo bem. Sempre uma desculpa. Maria morreu pedindo para ver o filho. Eu liguei para ele, implorei. Seu Ricardo, sua mãe está pedindo por você. Ela não tem muito tempo. Ele disse que ia, mas não foi. Chegou 2 horas depois que ela já tinha partido. Chegou de terno, como se tivesse saído de uma reunião importante. Olhou para o corpo dela na cama, enxugou uma lágrima rápida e disse que precisava ir embora porque tinha compromisso. Nem ficou para o velório inteiro. Foi embora antes do enterro acabar. Depois que Maria se foi, a solidão bateu de um jeito que eu não estava preparado. A casa ficou silenciosa demais. Não tinha mais o barulho da máquina de lavar.
o cheiro da comida no fogão, a voz dela cantarolando enquanto varria o quintal. Eu tentava manter a rotina, acordava cedo, fazia café, lia o jornal que o vizinho me emprestava. Mas tudo parecia sem sentido. Para que acordar? Para que continuar? Maria era o motivo de tudo. Sem ela, a casa virou apenas um amontoado de paredes. Pensei em desistir várias vezes. Pensei em simplesmente deitar e esperar minha hora chegar. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a voz de Maria ecoando, me fazia levantar todo dia, me fazia continuar. Foi nessa fragilidade toda que Ricardo apareceu com a proposta. Eu estava vulnerável, sozinho, sem rumo, e ele sabia disso. Sabia que eu faria qualquer coisa para me sentir útil de novo, para sentir que ainda tinha família, que ainda tinha alguém que se importava. Naquele dia, quando ele chegou em casa com aquela cara de preocupação fingida, eu quis acreditar. Quis acreditar que meu filho tinha voltado, que a dor da perda da mãe tinha feito ele enxergar o valor da família. Mas era tudo mentira, tudo manipulação. Ele tinha planejado cada palavra, cada gesto, cada argumento, e eu, velho e cansado, caí como um patinho. Quando ele me chamou para conversar na cozinha naquele dia, a Fabiana ficou na sala, mas ela não estava apenas mexendo no celular. Estava prestando atenção em cada palavra, pronta para intervir se necessário. Era uma operação ensaiada. Os dois já tinham conversado antes, já tinham decidido como iam me convencer. Pai, precisamos conversar sério, ele disse, sentando de frente para mim com aquela expressão preocupada. O senhor tá velho, tá sozinho, e essa casa tá virando um perigo. Olhei em volta. Perigo? A casa estava um pouco desleixada, é verdade. Eu não tinha mais o mesmo ânimo para limpar, para consertar as pequenas coisas que iam quebrando. Mas era segura. As estruturas eram sólidas. Eu mesmo tinha construído, sabia cada viga, cada fundação. Pai, não é sobre a estrutura, é sobre o Senhor. O senhor pode cair, quebrar o quadril, passar mal no meio da noite e ninguém vai saber. Pode ter um derrame, um infarto. A gente fica desesperado pensando nisso. Desesperado. A palavra me atingiu. Será que eles realmente se preocupavam? Será que eu estava sendo teimoso, colocando minha vida em risco por orgulho? A gente pensou em uma solução, ele continuou. O senhor passa a casa para o meu nome como garantia de um financiamento e eu construo um puxadinho aqui nos fundos. Um quarto adaptado para o senhor, com barras de apoio no banheiro, piso antiderrapante, campainha de emergência. Vai ficar perfeito. E o senhor fica tranquilo, sabendo que não vai perder a casa, que ela vai continuar na família. Parecia fazer sentido. Parecia até bonito. A casa continuaria na família, e eu teria um lugar seguro para envelhecer. Mas, filho, por que precisa passar para o seu nome? Não dá para fazer a reforma assim mesmo? Ele suspirou. Pai, o senhor não tem crédito, não tem renda fixa, não tem como comprovar. Banco não financia para aposentados sem garantia. E outra coisa, sendo sincero, se acontecer alguma coisa com o senhor e a casa estiver só no seu nome, vai ter inventário, vai travar tudo, a gente vai perder tempo e dinheiro. Assim fica resolvido de uma vez. Fabiana apareceu na porta. Seu Nésio, eu sei que é difícil, mas pensa pelo lado prático. A gente só quer o melhor para o senhor. E o Ricardo tem razão. Essas coisas de herança são muito complicadas. A mãe dele, coitada, deve estar no céu torcendo para o senhor tomar a decisão certa. Mencionar Maria foi a rasteira final. Meus olhos encheram de lágrimas. O que ela faria? O que Maria me aconselharia? Provavelmente diria para confiar no filho, para dar a ele o benefício da dúvida. Para acreditar que, no fundo, apesar de tudo, ele ainda nos amava. Ricardo puxou os papéis da pasta. Já deixei tudo pronto, pai. Foi no advogado, está tudo certinho, tudo legal. O senhor só assina aqui e amanhã a gente vai no cartório reconhecer firma. Rápido e indolor. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. As letras se misturavam na minha frente.
Eu nunca tinha sido bom com leitura, mas aquilo ali parecia outro idioma. Filho, o que está escrito? É a escritura de transferência. Padrão. Todo mundo faz isso. É seguro. Segurei a caneta. Senti um aperto no peito, uma sensação estranha, como se algo estivesse gritando dentro de mim para não assinar. Mas ignorei. Confiei. Assinei. E naquele momento, assinei minha própria ruína. No dia seguinte, fomos ao cartório. O lugar cheirava a papel velho e café requentado. O tabelião, um homem de meia idade com óculos de leitura na ponta do nariz, leu os termos tão rápido que não conseguia acompanhar. O senhor Nestor está ciente de que está transferindo a totalidade da propriedade localizada na Rua das Acácias, número 240, para o senhor Ricardo, seu filho, de forma irrevogável e irretratável? Olhei para Ricardo. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Estou ciente, respondi, embora não estivesse ciente de nada. Coloque sua digital aqui, por favor. Coloquei. Assine aqui embaixo. Assinei. O tabelião carimbou, autenticou e entregou uma via para Ricardo. Parabéns, agora o senhor é o novo proprietário. Ricardo guardou o papel com cuidado na pasta. Saímos do cartório e ele me abraçou apertado. Obrigado, pai. O senhor fez a coisa certa. Vou cuidar de tudo, pode confiar. As primeiras semanas foram de ansiedade e expectativa. Eu esperava que Ricardo aparecesse com o pedreiro, com os materiais, com o projeto do tal puxadinho. Mas nada acontecia. Sempre que eu ligava, ele tinha uma desculpa pronta. O pedreiro está em outra obra. O material está caro, vou esperar baixar. Estou juntando dinheiro. Mês que vem a gente começa. As semanas viraram meses. 3 meses se passaram e nada. Eu comecei a ficar desconfiado. Liguei de novo. Filho, quando vai começar a obra? Ele respirou fundo, impaciente. Pai, não enche. Tô resolvendo. Encher? Eu só estou perguntando sobre a minha casa. Sua casa? A casa é minha agora, pai. Tá no meu nome. Esqueceu? Mas você disse que ia fazer o quarto para mim. Vou fazer quando eu puder. Agora para de ligar toda hora. Estou trabalhando. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone sem acreditar. Aquele não era o tom de alguém que estava preocupado comigo. Era o tom de alguém irritado, incomodado, como se eu fosse um peso. Tentei ligar de novo nos dias seguintes, mas ele parou de atender. Mandava mensagem dizendo que estava ocupado, que depois conversava, até que não respondeu mais nada. O silêncio foi ensurdecedor. Passei noites sem dormir, remoendo a situação. Tinha feito algo errado? Tinha ofendido ele de alguma forma? Por que ele estava me evitando? A resposta veio algumas semanas depois, de uma forma que eu jamais imaginei. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi o portão abrir. Pensei que fosse Ricardo. Meu coração até bateu mais forte. Mas não era ele. Era Fabiana, sozinha. Ela entrou sem pedir licença, olhando a casa com uma expressão de nojo, como se estivesse pisando em um lixão. Seu Nésio vinha aqui resolver umas coisas. Que coisas, Fabiana? A casa agora é nossa, minha e do Ricardo. A gente vai morar aqui. E o senhor vai ter que sair. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim sair? Essa é minha casa. Não é mais. Tá no nome do Ricardo, e ele transferiu para o meu. A casa é minha. O senhor tem até o fim do mês para arrumar suas coisas e ir embora. Mas ele disse que ia fazer um quarto para mim. Disse que eu ia morar aqui também. Ela deu uma risada cruel, cheia de desprezo. O senhor realmente acreditou nisso? Meu Deus, como o senhor é ingênuo. A gente só queria a casa, óbvio. Ninguém ia querer morar com um velho chato fedorento que só dá despesa. O Ricardo já deveria ter feito isso faz tempo, mas eu tive que empurrar ele. Sorte a minha que o senhor é burro e assinou tudo direitinho. Cada palavra era uma facada. Eu tentava processar, tentava entender. Tudo tinha sido mentira desde o começo.
a preocupação, o carinho, o projeto do quarto adaptado. Tudo mentira para me roubar. E o Ricardo, ele sabe disso? Ela revirou os olhos. Claro que sabe. Foi ideia dele. Eu só dei um empurrãozinho. Ele sempre soube que ia herdar essa casa quando o senhor morresse, mas não queria esperar. E como o senhor é teimoso e saudável, podia demorar anos. Então, a gente decidiu acelerar o processo. Simples assim. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no chão mesmo ali no meio do quintal com as mãos na cabeça. Como? Como um filho faz isso? Fabiana se abaixou até ficar na minha altura. Encare os fatos, velho. Você nunca foi um bom pai. Criou o Ricardo na pobreza, fez ele passar vergonha a vida inteira. Ele te deve nada. Aliás, você que deve a ele por todo o trauma que causou. Essa casa é o mínimo de reparação. Agora levanta daí e vai arrumar suas tralhas. Não quero ter que chamar a polícia. Ela saiu batendo o portão. Fiquei ali sentado, no chão do quintal que eu mesmo tinha cimentado, olhando para aquela casa que tinha construído com minhas próprias mãos, e não conseguia acreditar que estava perdendo tudo. Perdi Maria, perdi meu filho, e agora estava perdendo o meu lar. O que me restava? Aquela noite foi a pior da minha vida. Não comi, não dormi. Fiquei sentado na sala escura, olhando para as paredes, lembrando de cada momento feliz que vivi ali. O dia que trouxe Maria pela primeira vez, o dia que Ricardo nasceu, os aniversários, os natais, as risadas, os planos, tudo tinha virado pó. Pensei seriamente em acabar com tudo. Peguei a corda que usava para estender roupa e fiquei olhando para ela por horas. Seria tão fácil, tão rápido. A dor acabaria. Mas algo me impediu. Talvez fosse covardia. Talvez fosse a voz de Maria dizendo que eu era mais forte que isso. Ou talvez fosse raiva. Raiva de ser tratado como lixo. Raiva de ser enganado. Raiva de ter sido tão idiota. E foi essa raiva que me fez continuar. Não ia desistir. Não ia dar esse gostinho para eles. No dia seguinte, Dona Irene apareceu na minha porta. Ela morava na casa ao lado fazia mais de 20 anos. Era viúva, assim como eu. Tinha 2 filhos que moravam em outros estados e visitavam ela todo ano. A gente sempre foi vizinho cordial, trocava bom dia, conversava sobre o tempo, mas nada muito profundo. Naquele dia, ela bateu na porta com um prato de comida nas mãos. Seu Nésio, o senhor não aparece faz dias. Trouxe um pouco de frango com quiabo. Coma alguma coisa, pelo amor de Deus. Abri a porta. Devia estar com uma cara horrível, porque ela se assustou. Meu Deus, o que aconteceu? Está doente? Deixei ela entrar. E pela primeira vez na vida, me abri com alguém. Contei tudo, desde o começo. Desde o dia que Ricardo apareceu com a proposta até a visita de Fabiana. Chorei que nem criança. Soluçava, limpava o rosto com as mãos, sem conseguir parar. Dona Irene me ouviu em silêncio. Segurava minha mão o tempo todo, apertando de vez em quando, como se dissesse que estava ali, que eu não estava sozinho. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois disse algo que mudou minha vida. Seu Nésio, isso que fizeram com o senhor é crime. Chama estelionato. O senhor foi enganado, manipulado. Só porque assinou um papel não significa que não pode fazer nada. Existe justiça. E existe gente boa que ajuda pessoas como a gente. Eu conheço uma advogada que trabalha na Defensoria Pública. Ela atende de graça. Vamos lá amanhã. Eu não tenho dinheiro para advogado, Dona Irene. Eu sei. Por isso mesmo vamos na Defensoria. É de graça. É um direito seu. Todo cidadão tem direito a um advogado, seu Nésio. Seu filho te roubou, mas ele não pode roubar seu direito também. Vamos lá. Vamos lutar. Sua Maria não ia querer te ver assim, derrotado. Ela ia querer que o senhor levantasse a cabeça e fosse à luta. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Maria. O que ela faria? Ela não ia aceitar calada. Ela ia brigar, ia gritar, ia até o fim. E eu devia isso a ela, devia isso a mim mesmo. Está bem, vamos.
No dia seguinte, Dona Irene me levou até o centro da cidade de ônibus. Entramos em um prédio antigo, sem elevador, subimos 3 andares de escada. Meus joelhos doíam, minha respiração estava curta, mas continuei. Chegamos em uma sala de espera lotada de gente. Pessoas de todas as idades, todos com a mesma expressão de cansaço e esperança. Esperamos por quase 3 horas. Finalmente, fui chamado. Entrei em uma sala pequena, apertada, com uma mesa cheia de processos empilhados e uma moça jovem sentada atrás. Ela não devia ter mais de 30 anos. Cabelo preso em um coque, óculos de grau, olheiras profundas. Parecia exausta. Bom dia, seu Nestor. Sou a doutora Renata, defensora pública. Me conta o que aconteceu. E eu contei, de novo, cada detalhe, cada mentira, cada promessa quebrada. Ela ia fazendo anotações, franzindo a testa, e a cada minuto sua expressão ficava mais séria. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou nos olhos. Seu Nestor, o que fizeram com o senhor é gravíssimo. Isso é estelionato qualificado, abuso de incapaz e coação. Seu filho se aproveitou da sua vulnerabilidade, da sua falta de instrução e do seu estado emocional para te enganar. Isso anula completamente o ato jurídico. Vamos entrar com 2 ações. Uma de anulação da escritura e outra de reintegração de posse. E vou pedir danos morais também. O senhor foi humilhado, enganado, ameaçado de ser expulso da própria casa. Isso não pode ficar impune, mas eu assinei os papéis. Doutora, eu assinei. Foi burrice minha. Não foi burrice. Foi confiança. O senhor confiou no seu filho e ele traiu essa confiança de forma criminosa. A lei protege pessoas como o senhor, seu Nestor. Pessoas que são enganadas, manipuladas. Vamos reverter isso, prometo. Ela pediu todos os documentos que eu tinha. A escritura antiga, a nova, as mensagens que tinha trocado com Ricardo, tudo. Também pediu que eu escrevesse uma linha do tempo de tudo que tinha acontecido. Como eu mal sabia escrever, Dona Irene me ajudou. Passamos a tarde inteira naquilo, reconstruindo cada momento, cada conversa, cada mentira. Foi doloroso reviver tudo, mas era necessário. Doutora Renata analisou tudo com atenção. Na semana seguinte, ela me ligou. Seu Nestor, entrei com a ação hoje. Seu filho vai ser notificado. Provavelmente vai entrar em contato com o senhor. Não aceite nenhuma proposta, não assine mais nada. E se ele ameaçar o senhor de qualquer forma, me liga imediatamente. Pode deixar. Ela hesitou antes de continuar. Seu Nestor, preciso que o senhor esteja preparado. Isso vai ser difícil, vai ser público. Vai ter julgamento, audiências, testemunhas. Seu filho vai ser exposto. Pode ser que ele fique com raiva, que tente te convencer a desistir. O senhor aguenta isso? Olhei para a Dona Irene, que estava ao meu lado. Ela acenou com a cabeça, encorajando. Aguento. Ele deixou de ser meu filho no dia que decidiu me tratar como lixo. A notificação chegou para Ricardo 3 dias depois. Ele me ligou no mesmo dia. Estava descontrolado. O que é isso, pai? Uma ação judicial? O senhor está louco? Me processando? Eu sou seu filho. Você era meu filho, respondi, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. Filho cuida, filho respeita, filho não engana. O que você fez comigo não tem nome, Ricardo. Você me roubou. Roubei. Eu te dei uma solução. Ia deixar o senhor morando aqui e ia reformar tudo. Mentira. Tudo mentira. A Fabiana veio aqui e disse a verdade, que era tudo armação desde o começo, que vocês só queriam a casa e iam me botar na rua. Ela disse isso. A voz dele tremeu. Aquela vagabunda, eu vou matar ela, viu? A verdade sempre aparece, filho. E agora você vai ter que responder na justiça. Pai, pelo amor de Deus, para com isso. A gente resolve entre a gente. Eu devolvo a casa, tá bom? Devolvo tudo. Só cancela esse processo. Tarde demais. Você teve todas as chances de fazer a coisa certa. Escolheu me trair. Agora aguenta as consequências. Ele começou a gritar.
Me xingou, disse que eu era um velho ingrato, que ele tinha sacrificado a vida inteira cuidando de mim, que eu não merecia nada. Xingou a mãe dele, disse que ela tinha me mimado demais, que eu era um manipulador. Foi terrível ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo foi libertador, porque finalmente a máscara caiu de vez. Finalmente eu vi quem meu filho realmente era, e não era ninguém que eu quisesse por perto. Desliguei o telefone. Ele tentou ligar de novo várias vezes, mas não atendi mais. Bloqueei o número. Bloqueei também a Fabiana. Não queria mais contato com aquelas pessoas. Nas semanas seguintes, o processo começou a andar. Doutora Renata era incansável. Juntou provas, conversou com testemunhas, investigou a vida financeira de Ricardo e descobriu coisas que eu nem imaginava. Ele tinha vendido a casa para a Fabiana por R$ 1.000. R$ 1.000. Uma casa que valia mais de 200 mil, ele vendeu por 1.000. Só para fraudar, para tirar do nome dele e proteger o patrimônio caso perdesse o processo. Mas a doutora Renata era esperta. Entrou com pedido de bloqueio dos bens, impedindo qualquer nova transferência. Também descobriu que Ricardo tinha dívidas enormes. Devia para banco, para financeira, para agiotas. A tal reforma que ele ia fazer na casa era mentira. O dinheiro do financiamento que ele conseguiria usando minha casa como garantia seria para pagar as dívidas dele. Eu era apenas uma ferramenta, um meio para um fim. Isso doeu mais do que tudo. Saber que meu filho não me via como pai, mas como um recurso a ser explorado. A primeira audiência foi marcada para 2 meses depois. Eu estava nervoso, suando frio, tremendo. Dona Irene foi comigo. Ela segurou minha mão durante todo o trajeto de ônibus até o fórum. O prédio era imponente, com aquelas colunas grandes, escadarias de mármore, tudo muito sério e intimidador. Entramos na sala de audiência. Era pequena, com uma mesa comprida, cadeiras de couro velho e um ar-condicionado barulhento que mal funcionava. Ricardo já estava lá, acompanhado de um advogado particular. Ele me olhou com ódio puro. Eu desviei o olhar. Não queria encará-lo. Não tinha mais nada a dizer para ele. O juiz entrou. Um homem de uns 50 anos, careca, óculos de leitura pendurado no pescoço, expressão cansada de quem já viu de tudo na vida. Sentou, olhou os papéis e começou a audiência. Vamos direto ao ponto. Senhor Ricardo, o senhor admite que convenceu seu pai a transferir a propriedade do imóvel para seu nome sob a promessa de construir um cômodo adaptado para ele? O advogado dele respondeu: Meritíssimo, meu cliente agiu de boa fé. A intenção era realmente reformar o imóvel e proporcionar melhores condições para o genitor. Porém, por questões financeiras imprevistas, o projeto foi adiado. Não houve dolo, apenas circunstâncias adversas. Doutora Renata se levantou. Meritíssimo. Tenho aqui conversas de WhatsApp entre o réu e sua esposa, obtidas através de perícia autorizada, que comprovam que tudo foi premeditado. Em uma das mensagens, 3 semanas antes da transferência, ele escreve, e cito: Finalmente vou conseguir essa casa. O velho é burro, vai assinar tudo. Depois a gente dá um jeito de tirar ele daqui. A sala ficou em silêncio. O juiz pediu para ver as mensagens. Doutora Renata entregou o celular com as capturas de tela ampliadas. O juiz leu, e sua expressão mudou completamente. Foi ficando cada vez mais séria, quase revoltada. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Ricardo estava pálido. Meritíssimo, eu estava nervoso, estressado. Falei besteira. Não era sério. Não era sério. O senhor planejou, executou e consumou um golpe contra seu próprio pai, um idoso vulnerável, analfabeto funcional, viúvo, em situação de fragilidade emocional. E diz que não era sério? O advogado tentou intervir. Meritíssimo, meu cliente se expressa mal. O que ele quis dizer é que houve um desentendimento familiar, mas nada que configure crime.
O juiz bateu o martelo na mesa, fazendo todo mundo pular do susto. Silêncio. Vou analisar todas as provas e dar minha sentença em 15 dias, mas adianto que o que vi aqui hoje é uma das coisas mais baixas que já presenciei neste tribunal. Audiência encerrada. Saímos de lá. Eu estava tremendo. Dona Irene me abraçou. Deu tudo certo, seu Nésio. O juiz acreditou na gente. Agora é esperar. Aqueles 15 dias foram uma eternidade. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia comer direito, dormir direito, pensar direito. Ficava imaginando todos os cenários possíveis. E se o juiz decidisse a favor de Ricardo? E se eu perdesse a casa de vez? Para onde eu iria? O que seria de mim? Dona Irene tentava me acalmar. Fazia comida, levava para mim, ficava conversando, me distraindo. Ela foi meu anjo naqueles dias. Sem ela, eu teria enlouquecido. Finalmente chegou o dia da sentença. Voltamos ao fórum. Entramos na mesma sala. Ricardo estava lá de novo, dessa vez acompanhado só do advogado. Fabiana não apareceu. Soube depois que ela tinha pedido o divórcio e sumido com o que pode da casa deles. Até as cortinas ela levou. O juiz entrou com uma pasta grossa nas mãos. Sentou, ajeitou os óculos e começou a ler. Analisando detidamente as provas apresentadas, os depoimentos colhidos e a legislação aplicável, concluo que houve estelionato qualificado, abuso de vulnerabilidade e coação psicológica. O réu Ricardo se aproveitou da condição de filho, da confiança depositada pelo genitor e da fragilidade emocional e intelectual da vítima para obter vantagem ilícita. As mensagens apresentadas comprovam dolo e premeditação. Portanto, julgo procedente a ação de anulação de escritura, determinando que a propriedade do imóvel retorne imediatamente ao nome do autor, senhor Nestor. Determino também a reintegração de posse imediata, devendo o réu desocupar o imóvel em 48 horas, sob pena de despejo forçado. Condeno o réu ao pagamento de R$50 mil a título de danos morais, além das custas processuais. Por fim, determino a remessa dos autos ao Ministério Público para a análise de possível ação penal por estelionato. Meu coração disparou. Eu tinha ganhado. A casa voltaria para mim. Olhei para Dona Irene. Ela estava chorando de emoção, apertando minha mão com força. Olhei para Ricardo. Ele estava destruído, branco, suando, com as mãos tremendo. O advogado dele tentou pedir recurso, mas o juiz foi claro. A decisão é definitiva em primeira instância. Podem recorrer, mas a reintegração de posse é imediata. Saímos do fórum. Eu não conseguia acreditar. Depois de meses de pesadelo, de sofrimento, de humilhação, eu tinha vencido. A justiça tinha sido feita. Voltei para casa naquele dia com um sentimento estranho. Não era exatamente felicidade. Era alívio. Era a sensação de que o mundo ainda fazia sentido, de que o certo ainda podia vencer o errado. 2 dias depois, Ricardo foi obrigado a devolver as chaves. Ele apareceu acompanhado de um oficial de justiça, jogou as chaves no chão na minha frente e foi embora sem dizer uma palavra. Não me olhou, não pediu desculpas, não demonstrou arrependimento nenhum, apenas ódio. E naquele momento entendi que o filho que eu tinha criado, o filho que eu tinha amado, nunca tinha existido de verdade, ou talvez tivesse existido e morreu em algum momento, substituído por esse estranho cheio de ganância e maldade. Entrei na casa. Estava vazia. Eles tinham levado tudo. Os móveis, a geladeira, o fogão, até as lâmpadas, deixaram apenas as paredes nuas e o chão frio. Mas não me importei, porque a casa era minha de novo. E casa a gente reconstrói. Móvel a gente compra de novo. O que não se reconstrói é dignidade roubada. E a minha eu tinha recuperado. Nos meses seguintes, fui reconstruindo tudo aos poucos. Os vizinhos foram me ajudando. Um doou uma cama velha,
Outro doou uma mesinha. Dona Irene me deu panelas, pratos, copos. A comunidade inteira se mobilizou. Foi bonito de ver. Me fez acreditar de novo na bondade das pessoas. Ricardo tentou recorrer da sentença, mas o tribunal manteve a decisão. Ele foi obrigado a pagar os R$ 50.000 de indenização. Como não tinha dinheiro, a justiça bloqueou o salário dele. Agora, ele paga em parcelas mensais que vão ser descontadas durante anos. Também foi condenado a prestar serviços comunitários em um asilo. A ironia foi proposital, segundo doutora Renata. O juiz quis que ele aprendesse a tratar idosos com respeito. Fabiana sumiu no mundo. Ninguém sabe para onde foi. Deixou dívidas, deixou processos, deixou rastro de destruição e deixou Ricardo sozinho para enfrentar as consequências dos atos dos dois. De certa forma, ele também foi vítima dela. Mas isso não o absolve. Ele era adulto, tinha consciência, fez escolhas. E escolhas têm consequências. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, estou em paz. Moro sozinho de novo na minha casa. Ela continua simples, humilde, com as mesmas paredes rachadas, o mesmo piso desgastado, mas é minha. Cada tijolo, cada telha, cada pedaço de chão é meu. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Aprendi muito nesse processo todo. Aprendi que família não é só sangue. É respeito, é presença, é cuidado. Dona Irene é mais família para mim do que Ricardo jamais foi. A gente toma café junto toda manhã. Ela vem aqui ou eu vou na casa dela. Jogamos dominó nas tardes de sábado. Vamos à missa juntos aos domingos. Ela virou minha melhor amiga, minha confidente, minha irmã de coração. Aprendi também que nunca é tarde para aprender. Aos 74 anos, finalmente aprendi a ler de verdade. Dona Irene me ensinou. Todo dia, depois do café, a gente senta na mesa da cozinha e ela me dá aula. Começamos pelas letras básicas, depois palavras simples. E hoje eu já consigo ler o jornal inteiro sozinho. Leio devagar, tropeço em algumas palavras, mas leio. E cada frase que consigo entender é uma vitória. Uma vitória sobre a pobreza que me tirou da escola. Uma vitória sobre a ignorância que quase me tirou minha casa. Uma vitória sobre todos que acharam que por ser velho e analfabeto eu não merecia respeito. Li a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Foi a primeira coisa que quis ler quando aprendi. Era o livro de Maria. Ela lia todo dia, me contava as histórias e eu ficava imaginando as palavras. Agora eu mesmo posso ler. E cada vez que leio, sinto ela perto de mim, sorrindo, orgulhosa. Aprendi que velhice não é sinônimo de inutilidade. Não somos descartáveis. Não somos peso. Somos pessoas, com história, com dignidade, com direitos. E se alguém tentar nos desrespeitar, temos que lutar. Temos que buscar ajuda. Temos que denunciar. A doutora Renata me explicou que existem muitos idosos passando pelo que passei. Filhos, netos, sobrinhos, se aproveitando da confiança, da fragilidade, da falta de conhecimento para roubar casas, aposentadorias, economias. É crime. Chama violência patrimonial contra o idoso. E tem punição, tem lei que protege. Mas muitos não sabem disso. Muitos morrem calados, humilhados, sem entender que poderiam ter lutado. Por isso, eu conto minha história. Para que outros saibam que não estão sozinhos, que existe justiça, que existe saída. Ricardo nunca mais me procurou. Depois que a sentença transitou em julgado, ele sumiu da minha vida completamente. Soube por terceiros que ele perdeu o emprego, está morando em um apartamento alugado minúsculo, pagando pensão para Fabiana, mesmo ela tendo abandonado ele, porque ela entrou com processo pedindo pensão alimentícia, alegando que ficou em condição de vulnerabilidade por causa do casamento. A vida dele virou um caos. Parte de mim sente pena. Afinal, eu criei aquele menino, troquei fralda, dei banho, ensinei a amarrar sapato,
Mas a outra parte, a parte que foi traída e humilhada, não sente nada. Absolutamente nada. Ele fez escolhas e colheu o que plantou. Às vezes me perguntam se eu o perdoei. Perdoar é uma palavra complicada. Eu não sinto mais raiva, não fico remoendo o que aconteceu, não desejo mal a ele, mas isso não significa que eu queira ele de volta na minha vida. Perdão não significa reconciliação. Perdão é você se liberar do peso do ódio, mas sem esquecer a lição. Sem abrir a porta de novo para quem já mostrou que não merece estar dentro. A casa hoje está cheia de vida de novo, não com móveis caros ou decoração bonita, mas com pessoas. Dona Irene traz as amigas dela para tomar café aqui. Os vizinhos aparecem para jogar conversa fora. As crianças da rua vêm buscar bola que cai no meu quintal e ficam contando histórias da escola. Eu virei o vovô da rua, mesmo não sendo avô de ninguém. Isso me aquece o coração, me faz sentir útil de novo, me faz sentir que ainda tenho propósito. Toda noite, antes de dormir, eu sento na cadeira de balanço que Dona Irene me deu, olho pela janela para o céu estrelado e converso com Maria. Conto para ela tudo o que aconteceu. Conto que consegui proteger nossa casa, que lutei, que venci. E tenho certeza absoluta que ela está orgulhosa. Não pela vitória no tribunal, mas por eu ter me levantado quando caí. Por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Por ter provado que dignidade não tem idade, que respeito não se negocia e que justiça, mesmo que demore, sempre chega. Então, se você está aí do outro lado da tela, ouvindo essa história, e está passando por algo parecido, quero que saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Existe ajuda. Existe lei que te protege. Existe gente boa disposta a lutar ao seu lado. Não aceite calado ser desrespeitado, roubado, humilhado, não importa quem seja, filho, neta, sobrinho, cunhado. Ninguém tem o direito de te tratar mal. Procure a Defensoria Pública da sua cidade. Procure o Ministério Público. Procure os Conselhos de Direitos do Idoso. Denuncie. Lute pelos seus direitos. Porque você merece respeito. Merece dignidade. Merece viver seus últimos anos em paz, na sua casa, com suas coisas, do seu jeito. E nunca, nunca acredite quando te disserem que você é velho demais, burro demais, fraco demais para lutar. Mentira. Eu tinha 73 anos quando comecei essa luta. Não sabia ler direito, não tinha dinheiro, não tinha ninguém além de uma vizinha bondosa, e mesmo assim venci. Se eu consegui, você também consegue. A vida me ensinou que o que importa não é quanto tempo você viveu, mas como você viveu esse tempo. Não é quanto dinheiro você juntou, mas quantas pessoas você ajudou. Não é o tamanho da sua casa, mas o tamanho do seu coração. Maria sempre dizia isso, e ela estava certa, sempre esteve. Minha casa é pequena, minha conta bancária é quase vazia, meu corpo está cansado e dolorido, mas meu coração está em paz. E isso, meu amigo, não tem preço. Então hoje eu durmo tranquilo, durmo na minha cama, na minha casa, com a consciência limpa. Sei que fiz o que era certo, sei que honrei a memória de Maria, sei que mostrei que velho não é bobo, e sei que minha história pode ajudar alguém lá fora a não desistir, a não aceitar injustiça, a levantar a cabeça e lutar. E você que está me ouvindo até agora, que ficou comigo até o final dessa jornada, muito obrigado. Obrigado por me dar atenção. Obrigado por se importar com a história de um velho simples como eu. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir, se te deu força para enfrentar suas próprias batalhas, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa. Histórias reais, de gente real, que sofreu, lutou e venceu. Porque todo mundo tem uma história para contar. E toda história merece ser ouvida. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, um vizinho.
Às vezes, uma história como essa pode mudar a vida de alguém, pode dar coragem, pode dar esperança, pode salvar. E se você tiver sua própria história de superação, conta aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de força, de apoio, de união, porque juntos somos mais fortes. Juntos, a gente consegue mudar o mundo, uma história de cada vez. E lembra, não importa quantos anos você tenha, quanto dinheiro você ganhe, ou quantos diplomas você tenha na parede. O que importa é o tipo de pessoa que você é. Se você é honesto, se você é justo, se você respeita os outros, especialmente os mais fracos, os mais velhos, os mais vulneráveis. Porque no final das contas, quando você estiver velho como eu, quando olhar para trás e ver a vida que viveu, a única coisa que vai importar de verdade é se você foi bom, se você foi justo, se você foi humano. E espero que você seja. Espero que você trate seu pai, sua mãe, seus avós com o respeito que eles merecem. Que você não se aproveite da confiança deles. Que você não veja eles como peso ou inconveniência. Que você lembre que um dia você também vai envelhecer e vai querer ser tratado com dignidade. Então trate os outros hoje como gostaria de ser tratado amanhã. É simples assim. Eu vou ficando por aqui. Vou voltar para minha cadeira de balanço, para meu cafezinho requentado, para minha casa simples e feliz. Vou continuar aprendendo a ler, jogando dominó com Dona Irene, regando minhas plantas e vivendo um dia de cada vez. Porque aprendi que a vida não precisa ser extraordinária para ser boa, precisa apenas ser sua, vivida nos seus termos, com suas escolhas, com sua dignidade intacta. Isso, meu amigo, eu tenho de sobra. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Que vocês vivam com saúde, paz e amor. E que nunca, nunca tenham que passar pelo que passei. Mas se passarem, lembrem que existe saída. Existe justiça. Existe esperança. Sempre existe. Um forte abraço desse velho guerreiro aqui. E até mais.